Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma ótima notícia que saiu ontem na imprensa de que o governo Lula vai finalmente combater, tentar modificar de fato a política do PPI, do petróleo. A gente já fez vários vídeos aqui comentando isso, seja de maneira específica falando sobre o petróleo mesmo, né, a questão do petróleo, seja falando sobre política e citando essa questão do petróleo de maneira, né, adjunta ali para poder complementar outros raciocínios. Então, enfim, essa notícia saiu ontem, né, e a gente vai comentar hoje e vai retomar alguns dados aqui que eu já falei também em outros vídeos para vocês poderem ter uma ideia dessas diferenças entre o PPI, que é esse sistema que está sendo aplicado até hoje, desde o Temer, né, e as modificações propostas pelo Lula e pela esquerda de maneira geral, tá? Então vamos à notícia, né? O Valor Econômico noticiou da seguinte forma: ministro anuncia nova política de preços da Petrobras e diesel mais barato. E aí o subtítulo diz: classificada como um verdadeiro absurdo por ministro de Energia, a atual metodologia será alterada para deixar de considerar diretrizes internacionais, tá? Então o ministro das Minas e Energia do Lula é o Alexandre Silveira, certo? E ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele, para o jornal, para o Valor, né? E nessa entrevista ele anunciou essa modificação, tá? A mudança vai ser a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno e não mais no exterior, tá? E essa medida deve provocar uma redução, segundo ele informou, uma redução inicial, né, por exemplo, no diesel, de 22 a 25 centavos por litro. Tá? Em se tratando do diesel, isso interfere especificamente, inclusive, no preço dos alimentos, né? Porque eu já falei aqui também em outras ocasiões, o preço do diesel interfere no preço dos alimentos, porque os caminhões levam, né, os alimentos, enfim, dos fornecedores para os supermercados e, obviamente, que eles embutem esse preço no preço final, né, com o qual eles revendem o produto para o supermercado, tá? Então aí você tem, né, o ministro afirmou o seguinte também, ele disse que o PPI é um absurdo e ele sugere o que ele chama de PCI, que seria o preço de competitividade interno, né? Ele já está modificando aí, porque o olhar da esquerda é esse, né? É o olhar de tentar proteger o mercado interno, tanto no sentido mesmo, né, dos vendedores, quanto do povo em geral que consome, né, o combustível e os derivados, né? E eu já falei em outros vídeos também sobre essa questão curiosa, que é o fato de que a direita brasileira classifica essa política, né, da esquerda, que seria a política do subsídio, né, de proteção do mercado interno, de comunismo, né? Isso é um absurdo, isso interfere nas leis de mercado, etc. e tal. Agora, vai estudar como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos em relação à agricultura. O que eles fazem lá para poder proteger o mercado interno? Subsídio na agricultura. Inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o cara que realmente instituiu esse neoliberalismo aqui de maneira mais veemente, né? Durante o governo FHC, nos Estados Unidos, triplicou o valor dos subsídios de maneira geral, né? Não só na agricultura, mas para outros setores, por lá pelos Estados Unidos, né? Ou seja, a medida protecionista de Estado, né, protegendo a economia local das oscilações externas, da competitividade externa, né? Muita gente pode dizer, mas isso aí não é certo nem nos Estados Unidos. Tá bom, beleza, e aí, quem é que desliga primeiro? Né? Essa é a questão. Então a gente desliga aqui e eles continuam lá. Né? Tem que ser, né? Ou você, para acreditar nisso, ou você é trouxa e aí paga a conta, né? Ou é malandro e está ganhando dinheiro porque tem ação na bolsa, né, e tudo mais. Então a gente tem que pensar nessas diferenças aí, porque isso é relevante no jogo político internacional, tá? Voltando à questão da matéria, a previsão é de que comece a ser aplicado esse novo modelo, né,
após a próxima Assembleia Geral da Petrobras, que está marcada para o final de abril. E isso é importante também citar, por quê? Porque isso responde a uma questão que muita gente coloca. Por que o Lula não modificou logo isso em janeiro, né? Porque as diretrizes da Petrobras obrigam que se espere a alteração da diretoria e do conselho, né? E, enfim, isso está sendo alterado agora, né? Em finalzinho de março e agora final de abril. Essas alterações vão permitir que a política de preços seja de fato alterada. Por isso que está sendo anunciado agora, né? Foi anunciado ontem, tá? Citando a matéria de novo, abre aspas. A Petrobras vai continuar sendo respeitada. Isso aqui, na verdade, é uma fala do ministro, né? Do Alexandre Silveira, tá? Ele diz: a Petrobras vai continuar sendo respeitada na sua governança, vai continuar sendo respeitada na sua natureza jurídica, mas nós vamos exigir da Petrobras que ela respeite o povo brasileiro, que ela cumpra o que está nas leis das estatais e na Constituição Federal, sua função estatal, que é criar um colchão de amortecimento nessas crises internacionais de preços de combustíveis. E vale também dizer que essa lei das estatais foi modificada nesses governos de direita que nós tivemos agora, Temer e Bolsonaro, para engessar tentativas de eliminar completamente o PPI e voltar com o subsídio como ele era antes, né? A direita brasileira engessou ali a lógica de preço da Petrobras para dificultar isso e continuar botando dinheiro na mão de acionista, enquanto o povo paga 7, 8, 9 reais o litro, como aconteceu no governo Bolsonaro, né? O ministro ressaltou ainda que isso não protege, né? Essa modificação não vai proteger totalmente das oscilações geradas por crises lá fora, mas vai minimizar os efeitos e gerar um preço melhor. Não protege por quê? Não protege porque a direita engessou. Como eu disse aqui, eu vou explicar também que tipo de engessamento foi esse aqui até o final do vídeo, tá? E aí essa questão também envolve um diálogo que está rolando entre o Lula e o Jean Paul Prat, que é o novo presidente da Petrobras, né? E, enfim, como eu falei, eles estão esperando lá modificar a diretoria e o conselho para poder gerar essa mudança efetiva, né? Parte da imprensa fala em prejuízo, né? Ou seja, né, a empresa não pode ter prejuízo. Aí eles chamam um comentarista de economia de direita e aí o cara fala, ó, né, não pode, a empresa não pode ter prejuízo, porque inclusive existe uma lei, né, que foi aprovada, se não me engano, no governo Temer ou no Bolsonaro, depois eu vou ver aqui, que obriga a estatal a ressarcir os acionistas se ela modificar a estrutura de preço, e isso gera prejuízo para eles. Prejuízo, leia-se, né, a ausência ali de retorno nas apostas de bolsa de valores, etc. Né? É um absurdo isso, porque e aí é isso que essa gente chama de prejuízo. Né? Quer dizer, o povo pode ter prejuízo. Uma gasolina que podia estar custando R$4, custa 8, né? Ou seja, você está gastando ali por mês o dobro do que você gastaria, está tendo prejuízo, mas essa lógica de esse prejuízo do povo não passa na nomenclatura dessa gente, né? Desses economistas neoliberais que só pensam nessa estruturinha farsante, né, falsa, que é a estruturinha de centrar coisa em bolsa de valores, né, enfim, enquanto o resto do mundo não funciona assim, né, em sua maioria. Por quê? Porque a Petrobras hoje é uma empresa de capital aberto e depende da importação. E tudo isso fruto do que tem acontecido nos últimos anos, inclusive em algumas medidas aqui foram até mesmo feitas nos governos do PT. Né? A gente tem que ver isso também, se isso foi pressão lá para poder, né, enfim, ter votação da direita no Congresso, ou se foi uma escolha mesmo do partido, mas o fato é que a maioria esmagadora dessas medidas foram feitas pela direita, Temer e Bolsonaro. E aí venderam várias refinarias, a gente não refina mais tudo aqui dentro, importa lá de fora, e aí essa oscilação de preço acaba afetando aqui inevitavelmente, né? Fora o fato de que tem várias refinarias paradas também e ociosas, né? E aí vamos então fazer vamos recapitular alguns pontos aqui para a gente perceber essas diferenças, né, entre a política de preços da esquerda, do Lula e da Dilma, e agora do Lula de novo, e a política da direita feita especialmente pelo Temer e pelo Bolsonaro, tá? A política de preços com o Lula e a Dilma
não repassava a totalidade da variação de preços internacionais para o povo, né? Porque eles usavam um subsídio para poder minimizar esse custo para a população, né? Muito se diz aí, de maneira mentirosa, que foi isso que gerou prejuízo na empresa e tal. Não é bem assim, vocês podem pesquisar que não funciona dessa maneira, né? E outra, existe um princípio muito importante que deve permear uma certa reflexão sobre isso, que a empresa estatal, quando ela é pública, estatal, ela não tem que dar lucro, né? Por quê? Porque essa palavra lucro, ela diz respeito a um ente privado que está buscando ali um retorno maior do que a média para poder botar no bolso e se divertir, né? Não é o caso da empresa pública. A empresa pública tem que gerar um serviço bacana para a sociedade, né? O sujeito vota, né? A gente vota num candidato que tem um projeto para o Estado. Você não tem que esperar. Eu cansei de ver bolsominions dizendo, agora a Petrobras está dando lucro. Esse lucro era o lucro dos acionistas. E eles é que estavam pagando esse lucro, né? Pagando a gasolina R$ 8, R$ 9 o litro. Comemorando o quê? Né? Esse é o absurdo dessa história. Então a empresa pública, ela não tem que dar lucro, ela tem que gerar um serviço bacana para a população. Pelo contrário, o movimento do passe livre, por exemplo, exigia, né, e busca aí o transporte público gratuito, porque se ele é público, ele tem que ser gratuito. A população já paga o imposto. E aí não dá para dizer que não dá para fazer isso porque é muito caro. Não é caro não. É uma questão de prioridade, né? Prioridade essa que o Congresso brasileiro, de maioria de direita, jamais tem, né? Então ou a população vota melhor ou a gente não vai chegar nunca nesse estágio, né? E para além disso, já deixo aqui registrado que em breve, né, nós vamos completar aqui 10 anos das manifestações de junho de 2013. Vou fazer alguns vídeos aqui sobre isso também e também escrever um artigo a respeito, tá? Porque é um tema muito importante aí que diz respeito à história do Brasil, né, dos últimos anos. Mudou aí os rumos, né, do país para o bem e para o mal, mais para o mal do que para o bem, né? E a gente tem que pensar isso aí também, porque são 10 anos, né, e vale a pena pensar. Então, voltando aqui à questão do petróleo, né, que está gerando aí, a gente vai modificar agora, pelo menos em parte, né, o PPI, tá? Como eu já falei, os Estados Unidos usam o subsídio, né? Então isso não é uma medida comunista ou o diabo que seja, o apelido idiota que queira se dar aí, né? Isso aí é uma coisa que os países inteligentes fazem para proteger o mercado interno, proteger o emprego interno, né? E aí você protegendo o emprego, você protege o consumo interno, você protege ali o bem-estar social, enfim, né? Então, inclusive, uma certa ideia de globalização meio que extremista também tem que ser pensada nesse contexto, né? Eu li um trecho aqui de um artigo hoje falando sobre essa coisa de que o mundo, né, o mundo civilizado quase inteiro está revendo essas políticas neoliberais aí, algumas, né, que se tentou implementar ali, e está já repensando o papel do Estado, né, como um ente importante aí nesses processos. E o Brasil continua, né, com esse Congresso, enfim, aturando essas figuras patéticas, né, tipo o Juiz Moro, né, e uma série de outras figuras ali dantescas que continuam, Kim Kataguiri, né, e esses, né, Zema, né, Partido Novo. O cara acabou de aumentar o salário dele de 10 mil para 40 mil reais, né, 37 mil agora, né, e depois vai chegar a 40. Quer dizer, e ao mesmo tempo defende Estado mínimo, defende, né, não quer dar aumento para os servidores, nem para os professores. Quer dizer, é um pilantra, né? Isso é um pilantra. E no fundo, mesmo que ele não aumentasse, né, o salário dele, essa ideia de Estado mínimo não se sustenta em lugar nenhum civilizado do mundo, né? Só na cabeça dessa direitinha brasileira neoliberal que fica ainda, né, enfim, né, patinando nesse troço que, pô, não leva a lugar nenhum, tá? A não ser o lucro de uma meia dúzia de bilionários que estão ganhando grana com esses lucros recordes da Petrobras, tá? Então, enfim, no Brasil quem faz subsídio é a esquerda e aí ela é taxada de comunista, né? Entendeu? Enquanto o Trump fez subsídio nos Estados Unidos, vê se o cidadão médio americano chama o Trump de comunista quando ele faz isso. Não chama porque ele não é otário, né? Entendeu? Então, enfim, vamos à variação de preços da Petrobras, para a gente ver, né, retomar isso que eu já falei em outro vídeo aqui também.
Em janeiro de 2003, quando o Lula foi eleito, com o primeiro mês de governo do Lula, a gasolina estava a 2,16 o litro, certo? Quando ele sai, em dezembro de 2010, ela está a 2,59, ou seja, uma variação de 30 e poucos centavos, né? É mais ou menos essa variação que vai cair agora do diesel, né? Segundo o ministro. Então, assim, e aí em dezembro de 2011, no primeiro ano de governo da Dilma, essa variação chegou a 2,75, aumentou ali, né, 15 centavos, né? E quando ela saiu, estava R$ 3,03, quer dizer, quando virou o ano de 2014, atingiu R$ 3,03, né? E em maio de 2016 deu uma oscilada para 2,50, né? E ali teve a crise da Petrobras, aquela coisa toda de petrolão, blá blá blá, essa coisa de lava-jato que a gente já falou bastante sobre isso também. E isso acabou, enfim, tirando a Dilma e colocando o Temer, né? Em dezembro, né? Então olha só, em setembro de 2015, logo depois que a Dilma saiu, a gasolina estava R$ 3,27, R$ 3,27. E aí o Temer institui, se não me engano, o PPI em outubro. É isso aí mesmo, tá aqui, né? O Temer coloca um sujeito chamado Pedro Parente na Petrobras, que é um cara do PSDB, que jamais seria posto ali pela Dilma, né? E aí o Pedro Parente institui o PPI, muda, né? Fala, não tem mais subsídio, acabou isso aqui, agora vai ter o PPI, que é a política de preços, a política de paridade de preços internacionais. Ou seja, paridade de preço internacional, nome bonitinho para você pagar em dólar a gasolina que você consome aqui no Brasil, entendeu? E aí, enfim, já em dezembro de 2016, nesse primeiro ano ali do final do Temer, né? No final do primeiro ano do Temer, a gasolina já estava em 3,75. E aí, ó, foi subindo e não parou mais de subir, né? 4,9 em dezembro de 2017, em dezembro de 2018 ela 5,25, aí já entra o Bolsonaro. Em julho de 2019 ela vai a R$ 6,07. Em agosto de 2020 ela cai um pouquinho para 5,66. Em dezembro de 2021 ela chega a 6,89, né? E em junho de 2022, na metade do ano passado, ela atinge o recorde de R$ 8,99, né? E fecha o ano a R$ 4,96. Porém, né, a gente sabe que teve aquela gambiarra do Bolsonaro que gerou um rombo aí de bilhões de reais no final do ano, que no fundo foi a tentativa desesperada dele de ganhar a eleição com essa manobra ali, né, com esse que inclusive gerou problemas para os estados e municípios, ele cortou o ICMS, uma coisa que, né, enfim, fez uma lambança que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma lambança em pessoa, né? E aí isso acabou, inclusive, enganando muita gente, quase que ele ganha a eleição, né? Olha só. Enfim, então voltando aqui ao PPI, né, que eu já expliquei aqui a questão do Temer, né, e o Bolsonaro sustentou isso. Agora, vale só ponderar um detalhe, lembrar sempre aqui, sempre que a gente falar de petróleo, a gente vai lembrar disso aqui. O Bolsonaro foi de pires na mão umas 2 ou 3 vezes durante o ano passado ao Paulo Guedes pedir ao ministro dele, para o ministro dele trocar a política de preço para o subsídio. Tá na imprensa isso, bota no Google lá que você vai ver. Entendeu? Bolsonaro sugere a Paulo Guedes mudar para o subsídio. O Paulo Guedes, o ministro do presidente, diz não para o presidente, não vai trocar não. Quem governava o país era o Paulo Guedes, né? Só acha que quem governava é o Bolsonaro, esses fanáticos malucos aí, né? Esses retardados que acreditam que o Bolsonaro, ou, né, ingênuos, vamos ficar aqui e tentar, né, ponderar, né? Tem aqueles estúpidos que você mostra 500 vezes o cara não enxerga. Agora, né, tem aqueles que são ingênuos, que enfim, que você, né, que eles ainda não perceberam por um motivo ou por outro e tal, né? Mas o fato é esse, quem governava o país era Paulo Guedes, né? Vê se pode o presidente da República pedir ao ministro para o ministro mudar a política de preço, e o ministro diz não, né? Aí o próprio Paulo Guedes, né, percebeu ali na metade do ano, realmente aí, ó, tá vendo? R$ 9, se a gente não mudar, a gente perde isso aí de lavada, entendeu?
E aí aceitou, né? Fez aquela lambança toda lá e nem assim adiantou, né? Ainda bem, né? Enfim, e tem a lei de responsabilidade das estatais, para a gente finalizar aqui a reflexão, né? A lei de responsabilidade das estatais, criada também por essa gente, proíbe nomeação de partidos, né, para uma gestão eficiente. O que eles chamam de gestão eficiente é a gasolina R$ 9,00. Entendeu? Mas ela é eficiente para quem? Essa é a pergunta einsteiniana que você deve fazer, né? Por que eu estou chamando de pergunta einsteiniana? Porque o Einstein já disse, ensinou para a gente com a lei com a teoria da relatividade. O observador interfere no objeto observado no exato instante da observação e vice-versa, né? O objeto é interferido pelo sujeito no exato instante da observação. Perfeito? Isso significa o seguinte: você tem sempre que perguntar, isso interessa a quem? Porque senão você acredita nessa conversinha fiada de não existe viés ideológico. Eu vou governar sem viés ideológico, isso é coisa da esquerda. E aí você, se você for inteligente, você vai parar e pensar, ó, isso é papo furado. Vamos fazer a perguntinha-chave lá einsteiniana? A quem interessa essa conversa fiada aí? Quem é que vai ganhar com isso aí? Entendeu? Existe alternativa a isso? Existe. Ah, então não existe esse papo de governar sem viés ideológico. Isso é mentira, né? Ou né, burrice, porque no caso do Bolsonaro é os dois, né? Que é um burro, né? E tanto é burro que quem governava o petróleo, quem governava essas questões era o Paulo Guedes. Então, assim, é um sujeito que não sabe o que está fazendo ali, não tem a menor noção do que está fazendo ali, né? Não tinha, né? A menor noção. Enfim, e aí, voltando à tal lei de responsabilidade das estatais, os conselheiros da Petrobras podem ser questionados legalmente pelos acionistas minoritários sobre ações que prejudiquem as contas da estatal. O próprio Estatuto da Petrobras determina a compensação pela União caso a estatal seja instada a cumprir seu interesse público. Olha isso. Ou seja, a Petrobras está parcialmente saqueada, sequestrada por uma parcela dos acionistas minoritários que estão ali, né, mandando e desmandando para poder sustentar o preço mais alto possível para que eles possam continuar ganhando e o povo perdendo. Tanto na gasolina, no combustível estrito sensu, quanto, enfim, na forma como isso interfere no preço dos alimentos e blá blá blá, né, que eu já falei aqui várias vezes, certo? E aí isso aí também ingessa mudanças, né, porque tudo isso, né, o PPI, mais essa lei de responsabilidade das estatais, mais as privatizações que foram feitas também das refinarias, enfim, né? E aí, muita gente, né, vai dizer o seguinte, né? Para finalizar de fato aqui a nossa reflexão, comemorando essa mudança de rota aí que o governo Lula está acenando, né? Um neoliberal malandrinho pode chegar para você e dizer, olha, é assim que funciona, é o mercado, né? Isso é compra e venda, entendeu? O mundo funciona assim, aumentou lá fora, a gente importa o petróleo, né? O mundo inteiro funciona assim. E aí você tem que dizer para ele, ó, nananina não é assim não. Não é assim não. Ingenuidade sua, tá? Por quê? Olha aí, ó. 8 das maiores empresas produtoras de petróleo no mundo são estatais. Certo? 8 das 10 maiores e as 7 maiores são estatais. Tá? Mesmo as privadas, porque nós estamos falando de um setor estratégico que demanda ali uma série de conexões sociais, né? Não pode botar na mão do empresário retardado que vai lá e falha a empresa. Não é assim, né? Que o país inteiro gira em torno disso. E ó o que eu vou dizer agora, ó, o primeiro mundo sabe disso, tá? E aí você tem aqui, não, bom, mas tem aquelas empresas privadas, tipo ExxonMobil, né? Aí você vai ver as empresas privadas gigantes, né? Por exemplo, a dos Estados Unidos, elas vão para o jogo do mercado e aí quando tem algum problema ali, sabe o que elas fazem? Elas pedem socorro para o titio Estado. E aí o que eles fazem? Invadem o país, como fizeram com o Iraque, ou dão um golpe aqui, como deram um golpe na Dilma. Né? Que não foi outra coisa, tal de petrolão, tal, isso foi um golpe. Né? Ligado ao petróleo. Já fiz vídeo aqui falando sobre as conexões aqui, né, da Dilma, com outras questões aí.
petróleo, sempre isso, eles estão sempre de olho, achou o pré-sal aqui, o Bush veio aqui visitar o Lula, olha só, né? Quando eles fazem isso é porque tem treta, para dizer aqui uma palavra recente aí, tem treta no meio, entendeu? E aí, ó, vamos lá, para finalizar aqui, mais uns dadozinhos para vocês, ó. As 10 maiores reservas de petróleo do mundo são de estatais. As 10 maiores reservas de gás são de estatais. 8 das 10 maiores produtoras de petróleo são estatais. A Petrobras é a 8ª. É empresa de capital misto e tal, né? Mas tem essa, na produção ali, enfim, na extração, você vê que é uma predominância do capital público e do trabalho público, do investimento público e etc., né? 6 das maiores produtoras de gás são estatais, né? E repito, essas outras que não são, tem ali 4 que não são, você vai ver, o Estado sempre funciona como um aporte importantíssimo, né? Sem o qual essa empresa não subsistiria, certo? E aí tem essas empresas, Sinopec na China, né? A CNPC também da China, Saudi Aramco da Arábia Saudita, né? A Rosneft da Rússia, NIOC do Irã, né? E aí a gente também tem que pensar, né, que esse processo ele é feito, é um processo muito complexo, não dá para explicar num vídeo de meia hora, isso daria um curso inteiro, né? A gente tenta resumir aqui para poder mostrar caminhos, né? E esse processo todo, ele tem lá em seu bojo, né, a cadeia de exploração, de produção, a logística, o refino, a distribuição e a revenda, né? Vale pensar o seguinte, tá, para finalizar, que ultimamente o que tem sido feito aqui no Brasil especialmente é a venda das refinarias, né? O gringo ele compra as refinarias e aí o que ele faz? Ele refina o petróleo, lá ele compra o petróleo bruto, refina e aí vende para a gente, revende para a gente em dólar. A gente podia estar refinando esse petróleo aqui dentro, né? Não é só uma questão de ser estatal, não, né? A questão é que realmente o capital estatal, aí, o governo, ele funciona melhor na gestão desse meio que é o petróleo, né? E quando eu digo gere melhor, né, a gestão é melhor porque gera um preço melhor para a maioria da população, que é o que interessa, né? De maneira mais ampla, tá? E aí, então, enfim, a gente torce, tá? Finalizo aqui o vídeo, espero que tenha ajudado aí, né, a gente discutir essas diferenças entre a política de preços da direita e a política de preços da esquerda, tá? A política de gestão da Petrobras da direita e da esquerda, comparando com experiências externas e tudo mais, para vocês terem uma noção aí do tipo de motivação, aquela perguntinha que eu falei, né? Quem é que está ganhando com isso aí, mano? Certo? É a motivação da política escolhida, né? No caso da direita, o PPI, que vincula com o exterior e, portanto, gera um preço em dólar para o povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, um lucro exorbitante, o maior lucro da história lá para os acionistas da Petrobras. E a política da esquerda que está aí, está tentando diminuir o preço, tentando modificar o PPI para poder voltar com uma política que melhora a vida das pessoas aqui dentro, né? Coisa que eles também fazem lá fora, é só pesquisar. Beleza, pessoal? Então, parabéns aí ao ministro das Minas e Energia e também ao Lula por essa modificação. A gente vai acompanhar aqui para poder continuar tentando refletir esse assunto. Beleza? Grande abraço aí, até o próximo vídeo e valeu!